Você agora tá você jogava de terno, mas agora literalmente você tem que ir para as reuniões de terno, né, velho? É, Como é inclusive que é? Inclusive você estava numa reunião agora há tá na reunião pouco, né? agora, é. Como é que é essa vida agora de empresário, trabalhando gestão de carreiras? Porque você, foi um atleta muito bem-sucedido, vencedor, um cara que ganhou dinheiro, ganhou bem, né, títulos que você ganhou, Pouco. as projeções que você teve, te deram essa possibilidade. O que você hoje leva para o escritório, para a sala de reunião, para os teus computadores, que você traz do campo do dia a dia, da grama, da bola? Cara, é um novo ciclo da minha vida, a gente tá conversando agora, eu tô migrando para o 3º ano, como a gente conversou ali. Aconteceu tudo muito rápido, eu ainda ia continuar atuando, mas aí, pô, o meu antigo empresário me chamou para tomar um café e me aposentou, porque ele queria voltar para o futebol e eu seria o cara dele. E, cara, fiquei um pouco assustado no início, mas, pô, é um negócio que a gente só de carreira profissional foram 23 anos, Muito tempo. né, então acho que um pouquinho de experiência nesse ramo a gente tem, ninguém faz nada sozinho, lógico. Mas, cara, principalmente pra a pergunta que você fez pra base, eu acho que tem sido de grande valia, o É, Wesley ter sido atleta, sim. porque tem alguns pontos chaves, principalmente passar para esses atletas a vivência que eu tive, para eles numa idade são moleques, né, a Sim. gente costuma dizer assim, é muito importante, cara. Como a gente estava falando um pouquinho antes aqui na nossa prévia, alguns gatilhos, assim, que eu não sei quem poderia passar Sim, isso para eles, quem não teve a vivência real, claro. né. Então tem acontecido bastante situações. O nosso time, quando eu falo time, a nossa empresa, São é uma quantas pessoas? hoje são 6 pessoas, 6 pessoas. né, bem estruturado, pessoal bem chato, inclusive Isso é bom, né? mandar um beijo, um abraço para todos, né, a Heroes Market Esportivo, enfim, mas é um pessoal que se cobra, um pessoal que quer resultado, e isso é muito importante, mas logo, lógico, prezando o lado humano. Sim. Isso é o mais importante. Antes do atleta performar, vem o lado humano, procurar entender o que está se passando, enfim, por uma evolução ou por uma queda. Então, acho que essa vivência, junto com o restante da minha equipe, nós temos tido êxito. E já teve alguma situação que você olhou e falou assim: "Isso já aconteceu comigo e eu não vou deixar acontecer com você, meu garoto"? Exato. Já teve? Tem algo que dá pra você falar, assim, que, pô, aconteceu e você pôde ajudar o garoto? Sim, com o volume de atletas que nós temos hoje, isso acontece, periodicamente. Uhum. Todo dia acontece e são situações, assim, parece um filme, sabe. E graças a Deus, como eu estava falando, são esses gatilhos, assim, que a gente consegue visualizar, tentar antecipar, né, um tipo de cenário onde esse atleta pode cair ali, talvez numa armadilha ou alguma coisa assim Sim, do tipo, com tudo que tem hoje, né, a questão da mídia social, sim, enfim. É uma pauta muito bacana para a gente poder, depois, num futuro próximo, eh, até dar mais ênfase nisso, sim, sabe, porque não é brincadeira. sim, Hoje em dia, a informação, você que é um cara que tem experiência que tem, você tem informação no mundo todo. sim, Então, tem hora para tudo, não pode dar brecha, tem que se cuidar, tem que dormir cedo, porque não é na época do Romário, sim. do Edmundo, Juninho Pernambucano. Esses dias eu estava assistindo um jogo antigo desses caras. Teve um balão no Maracanã, e eu peguei o Maracanã antigo, Sim. grande pra caramba. Campo enorme. Cara, a bola pingou 2 vezes e ninguém foi na bola. Velho, hoje em dia não tem essa, velho. Hoje em dia, antes da bola pingar, nego, os caras já estão rachando. É. Então, se você não tiver uma boa alimentação, não descansar, não tá focado, entendeu? E as questões das mídias sociais bem resolvidas, o cara não pode, é capaz dele não ter êxito. Agora, É. se ele conseguir sincronizar isso, saber, sabe, dosar, eu acho que ele tem carreira longa. E sentar para negociar jogador com o clube, para você é mais fácil ou não? Porque você também participava das suas negociações junto com teus empresários, Sim, você trabalhou durante muito tempo com o Garcia, o Antônio. com o Aham. Antônio, e você
participou, imagino eu, de grandes negociações. Você saiu do Palmeiras e foi para um São Paulo, rival e tal. Não é uma negociação simples. Uhum. Como é que é hoje para você sentar na mesa, negociar e falar assim, não, clube, segura tua onda aqui, diretor de futebol, segura tua onda aí, presidente, aqui o comando é assim, aqui vai ser desse jeito. Uhum. Como é que é? Eu sempre fui um cara de personalidade muito forte, assim, né? E vendo algumas situações que aconteceu comigo, me ajudou agora, né? Eu entrava até certo ponto, depois era com os caras, Uhum. né? Eu exigia o valor que eu queria ganhar. Pô, consegui chegar no valor, ok. Se fosse próximo, ok também, porque eu entendo que tem as manobras, cada Claro, clube, né, trabalha de uma forma, mas nós temos a nossa política, enfim, que cada empresa, né? sim, Você tem que ter a sua política, porque senão você começa a abrir mão e aí o que você descapitalizou você não recupera, né? Então, assim, não é que a gente está aqui para recuperar tudo que a gente está gastando. Não, não é isso. Porém, quando tem uma negociação, é para ser saudável, é para sim. ser bom para você e para mim, principalmente para o atleta, que é o cara que vai performar, é o cara que vai estar treinando ali na dificuldade, na chuva, no sol, vai receber aplausos, também vai tomar vaias, isso daí faz parte do combo. Então a gente sempre procura olhar de uma maneira bem profissional para ser um negócio saudável, porque senão, cara, algumas situações aí os caras perdem a mão, esse menino não passa nem pelo processo, né? E aí entra nessa situação que a gente estava falando há pouco, né? Do Sim, volume, o sim. cara chega já. Então, a gente procura negociar de uma maneira saudável, lógico, impondo algumas situações, o clube também impõe, né, o que Sim. eles têm de filosofia interna, para a gente chegar num denominador e a gente seguir em frente. A experiência conta muito nessa hora de negociar e, enfim, Exato. de botar no papel ali um contrato. E vem cá, dá pra você ter jogado mais, hein? É, Dava não? dava. Assim, o joelho um pouquinho, carro É. batido, né? Joelhão, carro batido. Mas, cara, eu sempre fui um cara que me cuidei, nunca tomei bebida alcoólica, né? Então, em relação à questão física, ok. Mental, muitos anos, né? Nem É, tanto, né? Porque aonde o Wesley chega, é aquela cobrança, né? E não tá errado. É pelo histórico que eu claro. tive, mas as coisas. Pô, a idade vem chegando, enfim, é uma série de coisas que a gente começa a pensar e ver. Tanto é que no meu final de carreira, exemplo, no CRB, Uhum. os caras me chamavam de craque, porque o meu estilo de jogo, ele mudou completamente. Eu era um meio-campista que ficava mais por trás e pela qualidade que eu tinha, pô, conseguia colocar os caras em condição bacana, tudo. Sim. Tem até o Reginaldo, se eu não me engano, ele tá no Juventude, que teve fora e, se eu não me engano, ele voltou agora, lateral direito. A gente tem muita boa relação. Aí, quando eu comento nas fotos dele, ele fala, pô, aquela ali no fundo. Então, assim, você tem que ir se adaptando. Muito também pela lesão que eu tive. Eu tive uma lesão de LCA em 2012 no Palmeiras. Sim, Ok, tudo certo, mas eu tive traumas nessa perna, né. sim. Então, no meu final de carreira, eu estava, pô, colocando a seringa, tirando o líquido sinovial, fortalecendo para poder jogar. E estava respondendo. Só que aí essas coisas começam a pesar. O que você tem que fazer para estar lá dentro do campo, Em alto nível, em alto nível, o é sacrifício é maior do que aquela coisa do jogar os 90 minutos. exatamente, é agressivo. Tanto é que quando eu chego no CRB, o primeiro ano não tem o GPS. Sim, Eu cheguei no segundo turno do Campeonato Brasileiro, eu saio do Avaí e vou para o CRB. Pela experiência que eu tinha, eu cheguei voando. voando. Porém, quando fazia 2, 3, segundo tempo eu já começava a dosar. Então, os meus números foram maravilhosos. Tipo, no ano seguinte também, mas assim, sei lá, 15 jogos. Eu fiz 7 gols e dei 11 assistências em 15 jogos. É número de cara, mas por quê? Eu me dosei. Com o Sim. segundo tempo ali, dependendo do cenário do jogo, começava a me dosar porque eu lembrava, pô, a quarta-feira tem outro, domingo tem outro, e por aí vai. Mas são situações assim que só a experiência vai, né, dando para você e vai ajustando. Então, assim, no ano seguinte, GPS.
Aí o preparador físico, tem que bater, tem que correr. Pô, E tem os cara caras ficam em cima. tem cara que não rendia nada, porém só pelo fato de ter batido a meta ali percorrida, já estava grandão com expectativa pro próximo jogo. Entendeu? E isso acontece nos dias de hoje ainda. Tem cara que prefere dar um sprint, uma bola que tá saindo, né? Que não tá errado, mas, pô, é uma bola que não vai chegar Sim. só para estar lá, entender os números. Então, os observadores têm que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque tem muita gente que não rende, mas tá batendo a meta ali, é de uns caras que tá na frente, enfim. O GPS escala às vezes. A escala, É? não tenha dúvida. É. Escala e derruba, né? No caso do cara que se ele for muito lento, ele derruba, né? Exatamente, exatamente. Mas como na época do CRB, como eu estava correspondendo, então os caras, deixa o velhinho de lado que tá segurando, mas se não tivesse respondendo também tava fora. Tava fora. Então, com certeza. Mas você parou com quantos anos? 35. 35, ainda tava... Mas você estava na Ponte, né? Tava na Ponte e recebi uma proposta de 2 anos de um clube que tava na Série B e tá na Série A agora. Uhum. Mas nesse meio tempo me aposentaram. Te aposentaram, É. aí você mudou totalmente de carreira, né? Exato. Qual